Sabe aquela sensação de que você nasceu para algo maior? Pois é, eu sentia isso e eu sinto isso. Mas a verdade é que tudo começou do zero, ou melhor, de uma inquietação. Muito prazer, eu me chamo Camille Leal e aqui eu ensino sobre marketing, vendas e o mundo do empreendedorismo e muito mais, de uma forma simples e descomplicada. E hoje eu quero contar para vocês o meu começo real, de onde surgiu a Camille Leal e o verdadeiro sentido do que eu faço hoje. Eu comecei essa minha rotina do empreendedorismo, de querer correr atrás e muito mais aos meus 14 anos. Comecei no meu quarto, na época, eu ainda tô no meu quarto, mas agora é diferente. Mas eu comecei no meu quarto aos meus 14 anos de idade. Comecei com design gráfico, com um PC assim bem fraquinho e tal. E uma coisa que me lembra muito, que me pega muito, na verdade, é que eu lembro que na época esse PC que eu tinha era a única coisa que eu tinha. E ele estragou, mano. Ele estragou e eu tinha muito serviço pra poder entregar. E eu comecei a ficar mal, porque, pô, eu tinha 14 anos, mas eu era uma pessoa já com, tipo, muito compromisso, sabe? E eu podia muito bem virar e falar assim, não, eu vou entregar pra você daqui uns 5 dias, porque, pô, eu tinha que arrumar uma outra coisa do nada. E na época eu lembro que eu fui, tipo, muito mal do que eu ia fazer, como que eu ia fazer e tal. E aí, meu pai me ajudou muito com o computador na época e tal. E foi assim que eu comecei minha jornada. Mas, Camille, por que você decidiu começar a sua jornada? A única vez que eu tive minha carteira assinada, não é menosprezando CLT nem nada do tipo, é só que realmente não é pra mim. Eu tenho muita dor na coluna, eu não aguento ficar em pé por muito tempo, eu tenho o joelho desgastado, ou seja, CLT realmente não é pra mim. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no mercado. E, cara, aquilo me cansava demais porque minha rotina era o quê? Eu ia pro mercado, tipo, de manhã eu estudava, depois de estudar, eu pegava um ônibus, ia direto pro mercado, do mercado eu voltava pra casa, não, eu voltava e ia fazer um curso no Senac na época, e depois eu ainda voltava a pé desse curso do Senac pra casa. Eu lembro que eu chegava em casa por volta de 11h30, meia-noite, chegava, tomava um banho, comia alguma coisa e voltava a trabalhar no computador, porque é uma coisa que eu sempre amei, essa questão de tecnologia, essa questão do design, foi uma coisa que eu me encontrei ali. O meu primeiro cliente me pagou R$10 por uma arte, pagou 10 porque ele queria pagar 5, né? Mas aí eu falei, não, pô, não, 5 é sacanagem, né? E aí acabou que fechando por 10, foi R$10 minha primeira arte. Meu primeiro cliente que eu fechei era um pacote de mais de 50 artes por R$300. Era horrível, porque eu ficava, tipo, horas na frente do computador e cara, né, 50 artes, cara, pra você entregar, né, sabe, eu não tinha organização nenhuma, eu não tinha nada ali, sabe, só tinha mesmo a minha força de vontade e o computador ali que uma hora também ia estragar, porque também não era um computador novo, sabe, e a partir daquilo, esses R$300 que o cliente me pagava, eu entreguei 15 artes, que era assim, eu entregava 15 artes no começo do mês e mais 15 no final do mês. Eu entreguei essas artes pra ele e ele simplesmente me deu um calote, o cara sumiu e até hoje eu não vi nem cheiro desse dinheiro. Então, meu primeiro cliente foi R$5, R$10 uma arte e o outro que era pra mim receber alguma coisa, eu acabei, né? E pô, tudo isso começou justamente por conta do meu pai, que foi uma pessoa que sempre me colocou muito pra frente, uma pessoa que sempre me motivou muito a correr atrás dos meus sonhos e ir atrás. Inclusive, se o senhor estiver vendo esse vídeo. E foi ele que me ajudou em muita coisa, principalmente meu primeiro curso de design. Eu não lembro agora qual curso foi, porque foi muito tempo. Mas esse primeiro curso quem pagou foi ele. Na época, eu acho que foi 277 ou 197, foi alguma coisa com 77 no final, sabe? E ele que pagou o curso pra mim na época. A partir desse curso, eu comecei a descobrir mais sobre o design, a ir atrás sobre e tal. Aprendi muito com esses cursos, e principalmente no YouTube. O YouTube foi uma coisa que me ajudou muito na época. Por quê? Eu também não queria ficar pedindo 24 horas, né, pra alguém vir lá e pagar uma coisa que eu queria. Então, a partir desse curso e a partir do que eu aprendi no YouTube, eu comecei a juntar uma grana para conseguir pagar os cursos mais caros e os próximos cursos que eu queria.
E foi isso que eu fiz, e é isso que eu faço até hoje. A partir disso, eu consegui fazer outros cursos, comprar outros equipamentos. Na época, eu lembro ainda que eu queria começar a gravar vídeo e tal, só eu comprei a ring light que me acompanha aqui até hoje, que ela tá aqui. Paguei acho que R$40 na época, mano, e ela tá aqui firminha até hoje. E foi esse o meu começo. E a partir disso, dessas caídas, né, e levantadas, com o PC estragando, com o PC, né, hoje a gente tem esse aqui que, cara, não tem nem palavras pra poder falar o quão feliz eu sou de ter tudo isso, sabe? Foi uma coisa que eu sonhei tanto. Essa cadeira aqui, cara, era o meu sonho ter uma cadeira dessa. Nossa, era meu sonho. Um computador desse. Ter, tipo assim, as coisas que eu tenho hoje pra conseguir gravar meus conteúdos, pra conseguir ir atrás, é gratificante demais. E hoje eu tô gravando esse vídeo justamente por conta disso. Porque na vida da gente é complicado, né? A gente passa por maus bocados e aí depois a gente melhora, depois a gente cai de novo. E foi até uma coisa que aconteceu esses dias, que eu comentei aqui com vocês, né? Que eu falei a minha agência, perdi todos os meus clientes e estamos lutando aí para reestruturar tudo, para crescer novamente. E é isso, cara. A vida tem dessas, de um dia a gente tá lá em cima, no outro a gente tá ali embaixo, mas a gente nunca pode pegar e desistir de um sonho nosso. Por exemplo, eu de criança sempre tive o sonho, cara, de ter a minha agência, de ter o meu canal no YouTube, tanto que eu também já comentei aqui com vocês, né? Eu tive um canal no YouTube quando criança, com mais de 400 inscritos, cara, e era o meu sonho aquilo. E foi um sonho realizado até. Pô, você é criança, você tem um canal com mais de 400 inscritos falando... Mano, eu falava umas coisas nada a ver, cara. E tá lá até hoje. É um orgulho que eu tenho. E eu tenho certeza que se eu de criança voltasse lá atrás, eu ia me orgulhar disso. Então, quando tu pensar em desistir de algo, quando essa vontade de bater, de fazer alguma coisa, de eu quero empreender, eu quero um serviço novo, eu quero aprender uma coisa nova, vai e faz. Vale a pena. Talvez não seja o caminho mais fácil, mas também nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho para ti. Há diversidades que a gente tem que passar na nossa vida para a gente aprender a suportar o que a gente vai ter lá na frente. Todo mundo colhe alguma coisa. Quem planta laranja não vai colher maçã, vai colher laranja. Mas você que não planta nada, você vai colher o quê? Você vai colher... Cara, não adianta tu chegar e desistir de tudo, não dar oportunidade pra nada na sua vida, não correr atrás de nada, ficar murmurando, falando, nossa, eu não consegui, eu não tive nada, não tive isso, não tive aquilo. Mas não teve por conta sua, por não ter plantado. Mas o que eu queria falar, o que eu queria contar pra vocês é justamente um pouco da minha história. De onde veio a Camille, que tá aqui hoje conversando com vocês, querendo ensinar sobre o marketing de uma forma simples e descomplicada, e falar pra você, não desista. Não desista, que vale a pena sonhar, e mais do que sonhar, vale a pena realizar. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha história, é só comentar aí. Depois do design, teve muito mais outras coisas que eu descobri, outras áreas que eu me apaixonei, e hoje tem aí a área que eu sou completamente apaixonado, que é a produção de conteúdo, tráfego pago e um monte de coisa aí. E, cara, é muito conhecimento essa questão do marketing e muita coisa boa que eu tenho para poder trazer para vocês, que eu acho que vocês iriam gostar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identificou com o vídeo e quiser contar um pouco da sua história aqui nos comentários, pode ficar à vontade também. E você que quer saber um pouco mais sobre, quer acompanhar um pouco mais da minha rotina, eu te convido a me seguir na rede vizinha e também se inscrever aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo, hein? E eu tenho uma coisa aqui para falar. Spoiler para os próximos vídeos. Cara, vocês vão se amarrar no projeto que eu tô construindo para vocês. É relacionado à produtividade, algumas questões assim. Eu te convido a seguir e ativar o sininho de notificação, porque, cara, você não pode perder essa novidade. É um desafio que vai tirar tudo o pó e levantar das cinzas. É isso, vai tirar das cinzas e levantar do pó. Vai ser, cara, top de topzera demais. Então, se tu não quer perder, tu tá precisando aí desse foco, desse ajuda aí na produtividade, fica comigo, hein? Falou e até o próximo vídeo.